Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, fala, nação zonática que nos acompanha no YouTube do Zona Mista, tanto nos programas ao vivo, nas terça-feiras à noite, quanto nos vídeos gravados, postados de maneira recorrente, frequente aqui no nosso canal. E hoje, Sala de Imprensa, quadro em que trazemos o nosso ponto de vista, nossa opinião, a nossa perspectiva sobre determinada temática do futebol. E hoje iremos falar do nosso Brasil varonil, iremos falar da seleção brasileira de Dorival Júnior, do doutor Dorival Júnior, que tem pecado em diversos aspectos e tem muita coisa, evidentemente, para a gente poder falar, para a gente poder analisar. No meu caso, nem só de Esporte Clube Bahia vive o homem, e eu sei que o torcedor do Esporte Clube Bahia, assim como o torcedor do Vitória, assim como o torcedor do Baiano, assim como o torcedor nordestino, já está, sem muita paciência para esse escudo, para este logo que aparece aqui na sua tela, né? Por conta de inúmeros motivos, mas a nossa intenção é analisar o aspecto técnico, tático, anímico e trazer perspectivas aí dessa seleção brasileira. E assim, eu vou ser bem sincero, direto e reto no momento também que peço o seu like, ao dizer que tem sido meio nojento, meio enojante, meio desagradável acompanhar os jogos da seleção brasileira de Dorival Júnior. Evidentemente que eu não acho que ele é o principal responsável pelo rendimento abaixo, né? Afinal de contas, com outros treinadores, inclusive com características bem diferentes, como o Fernando Diniz, a gente também não conseguiu identificar na seleção um rendimento que de alguma maneira convencesse. O nível de performance está abaixo e isso tem reverberado nos resultados nessas eliminatórias. O Brasil entrou novamente na zona classificatória, mas se, conjecturando aqui, perdesse esse jogo para o Chile, ficaria em 7º lugar, atrás da Bolívia e da Venezuela, que vem crescendo, que vem conquistando ambas as equipes bons resultados. O futebol nessas regiões tem evoluído, mas ainda assim, em termos de talento, de capacidade técnica e até de tradição, não tem como a gente comparar e não tem como a gente encarar com normalidade o Brasil ter a possibilidade de ficar atrás de seleções como Bolívia e Venezuela. O trabalho de Dorival Júnior, apesar de eu acreditar que ele não é o principal culpado, por conta de uma estrutura por trás que a gente já conhece, a gente já sabe, a gente já bateu na tecla, eu nem falo de maneira tão aprofundada, porque envolve coisas que, inclusive, para mim, renderiam questões bem negativas, então eu prefiro ficar quietinho nesse aspecto, mas eu acredito que Dorival poderia fazer muito mais e poderia fazer melhor por essa seleção. Eu não vou dizer que eu achei a escalação inicial ruim, acredito que faz parte do DNA da seleção brasileira ter jogadores criativos que contribuem para a construção de jogo, que contribuem também para que jogadas de mano, jogadas individuais possam vir a acontecer, e o coletivo acaba contribuindo para que o individual afloreça e vice-versa. Então eu acredito que o esquema a se basear, tendo em vista que esse 4-3-3 será mantido como uma estrutura aparentemente crônica da seleção brasileira, era esse, né? Colocar um volante de contenção, um cabeça de área, André, que vive um bom momento na Inglaterra, apesar do seu time viver um momento desastroso, já chegou e chegou muito bem no Wolverhampton, lá no Wolves, e dá liberdade para um Paquetá, que acaba servindo como meio de conexão, rendendo abaixo daquilo que a gente esperava dele. Individualmente, o Paquetá deixou muito a desejar nessa partida, ao lado de Rodrigo, numa posição que eu acho que é interessante, apesar dele não ter rendido bem também, jogando por dentro, jogando como meio-campista, que já faz uma conexão um pouco mais direta com os lados do campo, com o ataque, e acaba aparecendo muitas vezes para poder definir jogadas, como aconteceu nesse jogo. E 3 caras de velocidade e imposição na frente. Savinho de um lado, Rafinha do outro e Igor Jesus como centroavante. Eu tinha uma expectativa grande para poder ver Igor Jesus, porque ele vive uma boa fase no Botafogo e porque ele é um centroavante com características de centroavante, mas que não perde o que é exigido dentro do futebol moderno, que é mobilidade, dinâmica e tudo mais. Então, Igor Jesus, para mim, era a grande expectativa para esse jogo e correspondeu. Inclusive, a dica que a gente deu aí nos nossos canais, nas redes sociais, foram todas colocando ali Igor Jesus como uma referência para que a seleção buscasse um resultado positivo. E não deu outro, né? Ele fez um dos gols e propiciou jogadas de perigo para a seleção uruguaia, perante a seleção chilena, perdão, uruguaia não. Bom, o fato é que, mesmo com essa estrutura que tenderia
a gerar mais oportunidades para o ataque da seleção, a gente viu um Chile fazer um gol logo no começo e tirar essa seleção que pretendia jogar explorando o espaço da zona de conforto. Deu a bola para essa seleção que teve muita dificuldade para poder encontrar espaço por dentro. Porque por mais que Rodrigo seja um cara de conexão e supostamente Paquetá também seja cara de conexão, na hora de construir jogada, ambos encontram dificuldades, né? Não só pela falta de compactação, de coesão, dos jogadores de lado também contribuírem com essa construção e propiciarem triangulações e tudo mais, mas também por falta de capacidade construtiva, né, desses jogadores de meio campo, né? Então, chegou um momento que o Brasil tinha até a bola, tinha a posse, mas ficou completamente desassociado, né, com os polos, né, completamente afastados e sem conseguir, de alguma maneira, incomodar a seleção chilena. Só tentando chute fora da área, porque a seleção chilena estava muito bem postada, mas isso era pouquíssimo efetivo, né? Sempre a bola desviava, quando chegava no goleiro era no centro do gol, ou era fraca, e com isso o Brasil não conseguiu ser feliz. Na reta final, ótima jogada de Savinho, um jogador que, inclusive, foi colocado no Bahia no começo desse projeto do City, né? Mas acabou que não veio, se destacou no Girona e foi para o Manchester City, está muito bem por lá, e Igor Jesus definiu muito bem de cabeça. E no segundo tempo a seleção foi outra. Mesmo com essa estrutura, o Chile teve que sair um pouco mais, vive uma situação muito delicada nas eliminatórias, né? E aí o Brasil encontrou mais espaço, conseguiu desenvolver mais o seu jogo. Mas, cara, para o amante de futebol, o cara que acompanha de verdade, né? E que curte assistir, mesmo sem a mesma entrega e atenção de um jogo do Bahia, por exemplo, analisando o meu caso, já que eu amo Bahia, relevo algumas coisas porque eu sei que existem limitações ali e tudo mais, mas a seleção a gente entende que é o que há de melhor do país, né, e tudo mais. Então eu fiquei bem decepcionado mais uma vez, né, esperava que pelo menos essa formação ofensiva trouxesse mais inspiração e transpiração para o nosso time, mas não foi o que aconteceu. Então eu assistindo o jogo, em muitos momentos eu olhava assim, ficava enojado com o que eu estava vendo, o Brasil rodando bola para lá e para cá, e sem conseguir furar o bloqueio, sem conseguir ser efetivo, sem conseguir ser imponente, como foi em muitas oportunidades ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória, até recente mesmo, até com o próprio Tite, sabe? A gente percebia ali um time que tinha mais volume de jogo, que conseguia de alguma maneira incomodar um pouco mais o adversário e que não se expunha tanto ao adversário, não dava tantas oportunidades ao adversário. O Brasil se tornou uma seleção normal, né? Que vai pegar uma Croácia na Copa do Mundo e vai ser eliminado, vai pegar uma Bélgica na Copa do Mundo e vai ser eliminado, né? É uma seleção comum, assim, com jogadores que têm até talento, têm capacidade, mas acabam se tornando comuns dentro de uma estrutura, de uma conjuntura que não funciona, de uma engrenagem que não roda, sabe? Então, foi um jogo bem aquém da seleção brasileira. Acho que precisa ter uma mudança estrutural, eu já falei sobre isso e não me aprofundo tanto por motivos que vocês sabem, mas para além dessa mudança estrutural, encontrar dentro das convocações soluções que façam com que a gente seja mais competitivo, pelo menos, né? E que a gente tenha mais capacidade de agredir o adversário, eu não falo no sentido físico, falo de agredir com a bola, partindo para cima, construindo e tudo mais, né? Enfim, mais um jogo decepcionante, apesar do resultado positivo que era necessário da seleção brasileira, e a gente espera mudanças, melhorias, mas a gente não imagina que tenhamos mudanças e melhorias com toda essa estrutura deturpada e defasada, atrelada ao trabalho muito questionado, muito aquém, muito abaixo de Dorival Júnior. Beleza? Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um Sala de Imprensa. Fala nos comentários a sua opinião, o que você acha, o que você pensa. O espaço está aberto para a gente poder interagir e resenhar. Tamo junto, forte abraço. Até a próxima.